Salve, salve, nação azulina! Vamos lá, primeiro vídeo do mês de julho, né? O mês das férias chegou, mas o Clube do Remo joga para que não possa ficar de férias mais cedo do que possa se imaginar. O Remo que vai em busca, amanhã às 19 horas, lá no Ceará, de uma vitória. Só assim o Clube do Remo pode se aproximar de vez do G8 e mais ainda se distanciar do Z4, né? O Remo que se encontra numa posição incômoda na tabela. Mas, enfim, o Remo já está escalado. Alguns jogos ocorreram até a gravação desse vídeo, outros estão ocorrendo, né? E, com certeza, são resultados bons. Tivemos aí 2 empates, né? Os resultados até agora são esses. Mais cedo, às 16 horas, São Bernardo empatou em casa com o Botafogo da Paraíba. O Confiança empatou em casa também com o Ipiranga em 1-1. O nosso rival está jogando neste exato momento, empatando em casa com o Brusque, e o Aparecidense também empatando em casa lá em Goiás contra o Manaus. Se a gente for olhar a tabela, o Clube do Remo está em 14º colocado, nosso rival está na nossa frente, né? Mas está jogando, o Remo só joga amanhã, com 12 pontos, o Manaus está com 11, ou seja, o Remo está a 1 ponto da zona de rebaixamento e está a 3 do G8. Então, muito importante uma vitória do Clube Azulino amanhã. Lembrando que o Floresta é o vice-lanterna da competição, com apenas 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 12 gols sofridos, né? O Floresta que não vem bem na competição, é um time que perdeu os últimos 2 jogos e o Clube do Remo está invicto a 6 partidas desde a chegada do Ricardo Catalá. Então, pessoal, um jogo importantíssimo para o Remo. O Remo, como eu sempre costumo falar aqui, uma vitória amanhã vai aproximar muito o Remo do G8. Um empate para o Remo, que busca uma classificação, seria muito ruim. Mas, para quem busca fugir apenas do rebaixamento e ficar de férias, né, cedo e não se classificar, o empate até que não é tão ruim. Uma vitória seria trágico para a classificação e mais trágico ainda para um possível rebaixamento. Então o Remo tem que ir com todas as forças amanhã, aproveitando, né, já que os jogadores do Remo não têm aquela, como é que eu posso dizer para vocês, aquela força junto dentro de casa com os seus torcedores, né, os caras parece que não têm característica de pegar isso aí e tornar algo positivo. Amanhã lá o estádio estará vazio, inclusive eu acredito que mais torcedores do Remo que saíram de Belém, poucas pessoas, mas saíram de Belém para dar força, né, para o Clube Azulino. Então, aproveitar, né, que o estádio estará sem pressão, sem cobrança, para trazer vitória para dentro de casa. O Remo que tem uma campanha melhor fora de casa do que propriamente dentro de casa. Então, né, apesar de ter alguns desfalques aí, como o Ícaro, que já está sendo há muito tempo, né, aí no DM Azulino, levou o 3º amarelo no banco de reserva no jogo passado, contra o Figueirense no Mangueirão, onde o Remo fez mais uma remisse. Não teremos também Pablo Roberto no meio campo, né? Um desfalque que será sentido, ainda mais que não é pela fase dele, mas não tem substituto à altura, o nosso elenco é limitadíssimo, e também aí não poderemos contar com um dos melhores jogadores, na minha opinião, do elenco, o Lucas Marques, lateral direito, que apesar que tem ali um substituto que não é à altura, mas dá para substituir ali, que é o Lucas Mendes. Sendo assim, o Remo vai todo praticamente ali pendurado para a próxima partida, né? O jogo de amanhã, o Muriqui, o Pedro Vitor, que está sendo o nosso melhor jogador, calando a boca de muitos de críticos, inclusive a minha também, né? Terá ali a zaga comprometida, então o Remo terá ali realmente um jogo, além de difícil dentro de campo, né? Os jogadores segurarem ali, porque senão no jogo de Belém do Pará, na próxima segunda-feira, né? O Remo poderá aí jogar sem 4, 5 titulares. Lembrando também que o Show está fora da partida por questão de contusão, sentiu pubis, né? Então, dessas peças que eu falei que estão fora, para mim o Show é o único que não tem substituto, nem sequer altura. Imagine ter substitutos. O Remo praticamente escalado com Vinícius, Lucas Mendes, Diego Guerra, Diego Ivo, Kevin na lateral esquerda, Claudinei, né, o jogador que se esconde da partida. Um pouco mais à frente, Rodriguinho, o jogador Muriqui, que já vem jogando no meio campo, caiu de qualidade, mas é uma forma que o Catalá viu
que o jogador poderia jogar, e o Remo está invicto, né? Então, apesar de ter caído de qualidade, o Remo está invicto, coletivamente falando. E teremos aí, meus amigos, aí realmente é para para dar muita dor de cabeça. Marcelo ou Álvaro no meio campo. Uma dor de cabeça muito ruim para o Catalá, né? Escolher essas duas peças aí. Não sei quem é pior. Deixe nos comentários aí. Lá na frente, o Pedro Vitor, né, que já entra pendurado. E aí fica a dúvida, né? Ou estreia do Elton, o Elton poderá estrear, né, ou até a volta do fraco Fabinho, né, e aí fica essa dúvida. O jogador Elton ou Fabinho poderão estar no ataque ao lado do nosso atual melhor jogador, o Pedro Vitor. Poderemos ter estreia também, né, do Vitor Leque amanhã, quem sabe ele não entre e dê ali uma nova cara ao clube do Remo e possa, né, envergar a camisa do Remo e dar frutos. Infelizmente, de pontas, atacante que joga pelo lado, nós só temos o Pedro Vitor. O garoto, o Ricardinho, não ganha oportunidades, ganhou poucas com o Marcelo Cabe, agora não está tendo nenhuma oportunidade com o Catalá, não sei o que houve com o jogador. Nós temos Jean Silva, que mais está atrapalhando do que ajudando, viajou por falta de opções, e o Ronald, infelizmente, aí, né, voltando do DM. Então, são peças poucas e praticamente sem qualidade para a reta final da Série C, que já passou dos 50%. Resta apenas 9 partidas. E se o Remo quiser ficar dentro dos outros primeiros colocados, o Remo terá que ganhar 6 dessas 9 partidas. E amanhã, né, é um passo muito importante para que o clube do Remo possa, né, já dessas 9 partidas, ganhar uma e faltar 5 de 8 partidas. Se o clube do Remo quiser apenas não cair de divisão, acredito que 9 pontos, eu sempre falei, né? 21 pontos, o Remo não cai de divisão. Muita gente 22, 23, não. 21, o Remo não cai de divisão. Um exemplo são os resultados que eu dei no início. Dos 4, 2 já se encerraram. E 2 estão acontecendo neste exato momento, inclusive do nosso rival. Então, muitos empates, acaba caindo a pontuação, tanto de classificação como de rebaixamento. Quem sabe, até que com 29 pontos, o Remo não possa se classificar no G8. Porém, para chegar em 29, né, pessoal, nós temos aí 12. Precisaríamos de mais 17. Então, vamos fazer primeiro a outra conta aqui, 21. Precisaríamos de 9 pontos para não cair de divisão. É situação delicada, jogo importantíssimo para o Remo. O Remo tem que ir atrás dessa vitória, né? Tem que colocar aí o coração na ponta da chuteira, como sempre a gente fala, onde está do futebol popular, porém antigo, mas a gente acredita no Catalá. Independente aí de o Chora jogar, Pablo Roberto, né? A gente não tem aí o Lucas Marques na lateral direita, mas com toda a sapiência do Catalá, com certeza ele vai conseguir fechar esse meio campo e fazer com que o Remo, no contra-ataque, principalmente, a gente, no lance fortuito individual do Pedro Vitor, a gente poder pegar uma vitória e trazer, né, 15 pontos, aí ficar com 15 pontos e aí contra o time do Operário. Se é que dá para a gente dizer um pouco mais tranquilo, né? Lembrando que o Remo provavelmente terá muitos desfalques no jogo contra o Operário, porque 6 jogadores do Remo estão pendurados. Nosso primeiro vídeo do mês de julho é esse. Esperamos que amanhã, no segundo vídeo, né, no pré-jogo, que a gente vai trazer com todas as informações, inclusive tem contratação pintando no Remo aí, de bastidores, mas não vamos soltar o nome hoje. Amanhã a gente vai trazer no pré-jogo. E às 21 horas, se Deus quiser, com uma boa vitória do Remo, a gente traz aqui, né, no pós-jogo as informações e com a vitória do Leão Azul, que é o que importa, independente de como vai acontecer. O importante é trazer esses 3 pontos lá de Fortaleza e ficar mais tranquilo na tabela e olhar mais para a parte de cima e esquecer a parte de baixo. Tudo nosso, nada deles, galera. Até o Souza. Vou lá no Instagram, deixa um like, se inscreva no canal, fique à vontade. Fui.